Seja bem-vindo à AFA Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vim falar contigo sobre um tema que é muito frequente e é de ginecologia básica, né? Do consultório, do posto de saúde, do ambulatório, que a gente costuma atender com muita frequência, que é o tema dismenorreia primária. Então, a dismenorreia primária, ela é uma queixa super frequente, especialmente quem atende adolescentes, quem atende mulheres no início da menarcma, né? É super comum a gente ter casos de dismenorreia primária. Então, a primeira coisa, o que é a dismenorreia primária, né? Quando a gente fala sobre ela, vamos conceituar. O que significa dismenorreia primária? Na verdade, dismenorreia é menstruação dolorosa, né? É aquela dor associada à menstruação. Então, quando a gente fala esse termo médico, né? Dismenorreia, a gente está falando sobre dor associada à menstruação. Popularmente, a gente chama de cólica, né? E é como a paciente vai trazer pra gente. Ela vai trazer dizendo, olha, eu tenho cólica, né? Que é o termo que a gente usa de uma forma mais popular, mas do ponto de vista técnico, a cólica a gente vai chamar de dismenorreia. E o que é primária? Dismenorreia primária é aquela que acontece sem existir uma causa orgânica identificável. Mas, Jader, o que seria isso, né? Uma causa orgânica identificável. Na verdade, assim, a gente sabe que a cólica menstrual, ela pode acontecer por uma condição patológica, né? Ela pode acontecer por uma endometriose, por exemplo. Ela pode acontecer por uma adenomiose. Ela pode acontecer por causas infecciosas. Então, assim, existe uma causa para essa dor associada à menstruação? Bom, aí já não é uma dismenorreia primária. Dismenorreia primária é aquela dor que acontece durante a menstruação, é aquela cólica menstrual sem existir nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de diagnóstico associado. Certo? Então, por isso que a gente chama de dismenorreia primária. Então, primeiro para a gente conceituar, né? E aí, se existe uma dismenorreia primária, também existe uma secundária, né? A secundária é aquela que existe um diagnóstico que causa a cólica, a dor associada à menstruação. Então, dismenorreia secundária é aquela que tem um diagnóstico por trás, causando a cólica, e a primária é aquela que não existe, né? É aquela cólica menstrual propriamente dita, né? Que não tem nenhum tipo de causa, de fator causal. Qual é a fisiopatologia da dismenorreia primária? Às vezes a gente pensa assim, a cólica menstrual acontece por causa da menstruação. Mas você já parou para pensar por quê, né? Por que menstruar, ela tá associada em algumas vezes à dor, à cólica, né? Por que aqui existe esse sintoma associado, né? E por que isso melhora com o tempo, né? Depois, ao longo, né, dos anos reprodutivos, isso vai melhorando. Por que lá na adolescência dói tanto, incomoda tanto, né? No início ainda da vida adulta pode incomodar. O que causa, né? Qual é a fisiopatologia? Olha só, na verdade, tudo tem a ver com o efeito da progesterona. Vamos lembrar do ciclo menstrual, né? A gente tem uma primeira fase, que é a fase proliferativa ou folicular, que é marcada pelo estrogênio, pela ação estrogênica. O estrogênio vai proliferar esse endométrio. Aí a gente tem a ovulação, bem no meio do ciclo, né? Por causa do pico de LH. E aí depois tem a formação do corpo lúteo, que ele produz a progesterona. Então, a segunda fase do ciclo menstrual, que a gente chama de fase lútea, ou fase secretora, é aquela fase que a gente vai ter um corpo lúteo ali no ovário produzindo progesterona, e a progesterona torna esse endométrio que foi proliferado pelo estrogênio, torna esse endométrio secretor. Ele fica rico em mucopolissacarídeos para receber o embrião, né? E aí, então, a progesterona deixa esse endométrio totalmente secretor. O que vai acontecer, gente? A progesterona, ela tem uma propriedade lá no final da fase lútea, da fase secretora, ela tem uma propriedade de aumentar a produção local no endométrio de prostaglandinas.
Puxa, a progesterona faz isso? Sim, ela faz isso. A progesterona, ela vai lá localmente no endométrio e estimula a produção de prostaglandinas. É localmente, é no endométrio, né? Não é uma produção sistêmica de prostaglandinas, não, é local. É só ali na região do endométrio, lá dentro do útero. Essas prostaglandinas, se a gente for especificar mais, né, a gente tem dois tipos principais. É a prostaglandina E2 e a prostaglandina F2-alfa, tá? Então, essas são as duas principais. A progesterona, ela vai lá no endométrio secretor, né? Aquele endométrio que tá cheio de mucopolissacarídeos, né? E não teve gravidez naquele ciclo. O que vai acontecer? Ela começa a produzir prostaglandina E2 principalmente, né? E F2-alfa. E essas prostaglandinas, elas vão provocar um efeito sobre o útero, que é esse efeito de contração uterina. Então, na verdade, gente, essas prostaglandinas, elas provocam, né, ali um efeito de contração uterina, vão provocar isquemia e é isso que causa a dor. É essa ação local das prostaglandinas que provoca a dor, que provoca a cólica menstrual. Então, quando as pacientes chegam pra gente dizendo, olha, eu tenho muita dor, eu tenho que... Aquelas adolescentes, né, elas dizem, olha, eu tenho que sair da aula, porque é insuportável. Parece que, definitivamente, assim, ó, tem alguma coisa me batendo, né? As pacientes, elas falam isso, parece que eu levei um soco na barriga, né? Na região de baixo ventre, justamente porque tem tanta prostaglandina local ali naquele útero, provocando isquemia e provocando contração desse útero, que a nossa paciente vai se queixar de dor. E, gente, não minimizem a dor, né? Às vezes, coisas que são muito comuns, muito populares da gente falar no dia a dia, às vezes a dor é minimizada, né? A gente pensa, mas é assim mesmo, né? Durante a menstruação tem cólica. Às vezes ela vai até procurar um acolhimento, vai relatar pra mãe, né? Pra avó, e aí às vezes ouve isso. Não, mas é normal a mulher ter cólica, né? É assim, principalmente no início, né? Eu também tinha, e é assim mesmo, depois vai melhorando, né? Ou aquela frasezinha infame, né? Quando casar, Sara, como se casamento fosse tratamento de uma condição, né? De uma condição que tem tratamento, né? Que existe tratamento, que a gente tem como melhorar a qualidade de vida dela. Então, assim, ó, gente, se tem dismenorreia primária e isso tá incomodando, tem que tratar. A gente tem que acolher, a gente tem que avaliar e a gente tem que tratar. Existe tratamento, sim, e tratamento eficaz. Não tem por que sofrer com isso, certo? Então, essa é a fisiopatologia. A fisiopatologia, ela então guarda uma relação íntima com a ação local das prostaglandinas no endométrio secretor. Como deve ser feita a abordagem, né, na consulta de aquela paciente que chega trazendo pra gente essa queixa, né? Ela chega dizendo assim, olha, eu tenho muita cólica menstrual. Toda vez que eu fico menstruada, eu tenho cólica. Então, entendemos, né, que existe uma fisiopatologia, a gente entende o conceito, agora, bem do ponto de vista prático, né? O que nós, como médicos ginecologistas, como médicos generalistas, né, como pessoas que vão acolher essas meninas, essas mulheres que chegam, que nos trazem essa queixa, o que a gente vai fazer durante a consulta? Bom, primeira coisa, explica, né, para essa paciente que ela pode contar tudo pra gente, ela deve, na verdade, relatar os sintomas pra gente com os detalhes, ela vai nos dizer exatamente o que ela tá sentindo, como que ela tá sentindo. Se ela quiser quantificar, ela pode sim quantificar, né? Ela pode contar o que aconteceu, se ela tá tendo prejuízo para a qualidade de vida. Sim, eu tive prejuízo porque eu tive que sair da escola, eu tive que perder prova, né? Tem muita adolescente que às vezes chega relatando, olha, eu perdi prova na escola justamente porque eu tinha cólica e eu tava assim, ó, não tinha como eu raciocinar por conta da dor. Olha o impacto, olha o prejuízo para a vida escolar, né, dessa adolescente, para a vida dela, se a gente tem sim como acolher e a gente tem sim como ajudar, né? Então, assim, primeiro,
deixa a paciente falar, né? Explica para ela que ela pode contar desde o início como é que foram essas menstruações, desde a menarca, o que foi acontecendo, foi piorando, né? Foi agravando. Super importante a gente perguntar sobre a história sexual, super importante a gente perguntar se tem condições associadas, né? Se a paciente tem corrimento, se a paciente tem dispareunia, se a paciente tem sangramento excessivo, né? Então, assim, muito, muito importante a gente perguntar tudo isso, até porque a cólica menstrual, a dismenorreia primária, ela não tem nada disso associado. Se ela te diz que ela tem sangramento excessivo associado, opa, pode ser que ela tenha outra coisa, né? Se ela te diz assim, ó, que tem dispareunia, tem dor na relação sexual, opa, peraí, ela pode ter endometriose, né? A dismenorreia primária pura, né, é aquela que não vai ter esses sintomas associados. Por isso que a gente tem que perguntar na consulta, né? Extremamente importante a gente perguntar sobre isso na consulta, certo? Obviamente, se houver outras condições, né, a gente vai avaliar, vai fazer o exame físico, se for necessário, né, e é extremamente relevante, então, a gente entender se existe ou se não existe alguma patologia que a gente possa pensar em diagnosticar. Se a gente achar que, olha, pela história, ela tem aí uma história de dispareunia associada, opa, só um pouquinho, né? Ou começou isso mais tarde, começou quando ela tinha já seus 22, 23 anos, não começou lá na adolescência, opa, peraí, pode ser que essa paciente tenha endometriose, né? Então, tudo muda de figura. Bom, mas assim, a anamnese é bem normal, né? É aquela adolescente que tem os seus 17 anos, que ela menstruou pela primeira vez com 12, e ela diz que sempre foi assim, né? Que sempre foram muito incômodas as menstruações. Olha só, às vezes é bem essa história, né? Começou com 12 e ela chega só com 17 pela primeira vez. Já poderia ter chegado antes, né? Que a gente já conseguiria ter ajudado essa paciente antes. Então, assim, ela te diz que desde a primeira menstruação sempre foi assim, né? Sempre foram menstruações que incomodaram muito, que ela tinha muita dor. Essa paciente vai dizer se tem alguma queixa associada. Se não tem nenhuma queixa associada, bom, a gente vai configurar realmente como uma dismenorreia primária. E aí, tendo esse diagnóstico, né, de dismenorreia primária, aí a gente vai fazer, então, a abordagem terapêutica, que passa desde coisas de modificação de hábito de vida, né, que é uma conduta não farmacológica, um tratamento não farmacológico, até o tratamento farmacológico, que aí a gente vai escalonar conforme for cada caso, o que a gente vai prescrever para nossa paciente. Então agora eu convido todos vocês aí a parte mais técnica, né, que é a parte mais de farmacologia, que a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os medicamentos que a gente vai usar, quando que a gente indica um, quando que a gente indica o outro, a gente entra nessa parte mais técnica mesmo, né, da ginecologia. Convido vocês a entrar na nossa área do aluno, que aí ali a gente vai falar sobre o tratamento farmacológico e o não farmacológico. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos.